graça do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, para lermos juntos a santa palavra do Senhor. Nós vamos ler do verso 26 até o verso de número 40. Filipe e o eunuco. Diz assim a santa palavra do nosso Senhor Deus. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, um caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a essa geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro. Ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi, seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, ó Deus, e te pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Fale ao nosso coração, fale através da tua palavra. Te pedimos que o Senhor leve cativo, Senhor, a nossa mente, que o Senhor acalme o nosso coração, e que a tua palavra tão somente seja a tua voz, Senhor, falando aos nossos corações. Nós conhecemos, Senhor, a tua voz. Todo aquele que é teu conhece a tua voz. Então eu te peço que, na autoridade do nome de Jesus, o teu Santo Espírito se revele a nós na tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dispõe-te e vai para o lado do sul. Irmãos, nós temos um dos momentos mais importantes do livro de Atos. Aqui a palavra do Senhor está alcançando os confins da terra, está alcançando a nação etíope, está saindo de onde o Senhor começara a sua história. Jerusalém, Samaria, confins da terra. O apóstolo Paulo ainda vai pregar em Roma, mais à frente. Então, nós temos uma estrutura de desenvolvimento da palavra do Senhor, chegando também aos gentios. Aqui nós temos uma passagem importante,
quando a igreja do Senhor é perseguida, no capítulo 8, e depois Filipe vai pregar em Samaria, nós temos aqui um momento que parecia uma derrota, e então Deus faz com que todo o povo que estava sendo espalhado por toda aquela região saia pregando a palavra do Senhor. É nesse contexto que Deus vai chamar Filipe. É muito interessante você perceber no texto que, humanamente falando, o ministério dele estava de vento em popa. O ministério dele estava pregando para muitas pessoas, havia muitos convertidos. E é aqui, exatamente desse lugar, que Deus surpreende. Deus o tira desse momento em que muitas pessoas estão se convertendo e diz, olha, vai para o deserto. Vai para um lugar onde só tem uma única pessoa. Aos olhos humanos, irmãos, a estrada deserta de Jerusalém a Gaza não tinha nada para fazer. Lá não havia multidões, lá não havia campanha evangelística que estava ocorrendo em Samaria e em outros lugares, lá não havia reconhecimento público. Deus tira Filipe do meio de onde tudo está acontecendo e leva ele para o centro da sua vontade. Aqui, irmãos, é Deus sendo Deus dentro da sua história. Nós vamos perceber mais para frente por que Deus tirou Filipe daquele lugar para apresentá-lo a esse eunuco etíope. Aqui é Deus, de forma soberana, conduzindo a missão da igreja, mostrando que nada vai acontecer sem a sua mão, sem o seu poder, sem a sua graça, sem a direção do seu Espírito. A primeira verdade que eu quero que vocês entendam está no verso 26, quando a palavra do Senhor diz que um anjo do Senhor falou a Filipe. Aqui você tem o chamado divino para o deserto. Assim como Jesus foi chamado ao deserto para ser tentado, lá ele foi provado por Deus, aqui Deus chama Filipe para mostrar a sua graça, para mostrar onde ele devia estar. O texto mostra aqui, irmãos, que a iniciativa é divina. Não foi Filipe que disse, eu vou pregar em tal lugar. O texto mostra claramente que há o aparecimento de um anjo. Não houve planejamento da missão. E às vezes nós estamos tão preocupados em planejar, em estabelecer, e Deus faz a sua obra, e foi assim que nós vimos na história dessa igreja. Eu estava trabalhando, o pastor estava trabalhando, e Deus nos conduziu ao mesmo lugar onde nós vamos plantar a igreja para a glória de Deus. Então, a providência divina, ela é dessa forma, irmãos. Foi Deus quem chamou Filipe, foi Deus que direcionou ele ao deserto próximo a Gaza, é ele que preparou o encontro. Ele mostra a pessoa, se aproxime desse carro. Ouve. Ele ouve ele lendo Isaías. E no seu coração ele sabia exatamente o que ele tinha que dizer. Você está compreendendo o que você está lendo? E esse foi a forma que Deus colocou Filipe próximo daquele eunuco. O que eu quero que você entenda é que Deus ele tem essa forma de agir dentro da história. Ele tira Filipe de um ministério aparentemente frutífero em Samaria, num lugar onde Deus estava fazendo milagres, para levar para um caminho deserto. Para nós, isso não tem lógica nenhuma, né? E é aqui que é a grande beleza de Deus. Deus frequentemente trabalha de forma diferente da lógica humana, né? Eu teria dito, eu não vou para lá, Deus, aqui está tão bom. O Senhor está operando, tantas pessoas se convertendo, eu vou para o meio do deserto, né? A beleza é que não há nenhuma resistência de Filipe. Ele ouve o Espírito e vai para onde ele deve ir. Aqui você tem um princípio espiritual que eu e você precisamos entender quando entramos no ministério. O sucesso ministerial não é definido pelo tamanho da multidão. Ele é definido, sim, pela fidelidade à direção de Deus. Deus disse, vai para lá, e foi para lá que ele foi. Talvez, no nosso coração, nós pensássemos, né? Como eu devo agir dentro do meu ministério quando eu sou chamado para um lugar onde não tem ninguém? Imagine os primeiros momentos até ele encontrar o eunuco, até ele entender o que é que Deus estava fazendo naquele lugar. O que nós precisamos entender, irmãos, é que há uma soberania de Deus na evangelização. Esses momentos que parecem para nós estranhos,
Se você olhar o texto comigo, você vai ver vários agentes divinos agindo nesse lugar. No verso 26, você tem um anjo do Senhor. No verso 29, você tem o Espírito Santo falando ao coração de Filipe. E dos 32 ao 35, você também tem o Espírito Santo e você tem principalmente a palavra de Deus sendo pregada. Então, você tem todos os agentes necessários para haver conversões. Deus está agindo naquele lugar. A conversão do eunuco não é resultado apenas da habilidade de Filipe. Muito longe disso. É sinal da mão de Deus conduzindo a história da sua igreja e conduzindo as pessoas que deveriam ser salvas. Aqui, a evangelização é fruto da ação coordenada de Deus para com os seus servos. E aqui você tem que estar atento, né? A voz de Deus é sempre um sussurro, irmãos. A voz de Deus é sempre uma voz suave. E nós precisamos estar atentos quando Deus fala. E eu louvo a Deus porque esse texto nos mostra essa verdade. Se mostra aqui o servo do Senhor saindo para fazer exatamente aquilo que Deus mandara. A segunda coisa que eu quero que você perceba comigo nesse texto é o homem que buscava a Deus, né? O verso 30 a 34 vai falar desse eunuco etíope. Mas quem era esse homem, né? O texto vai dizer assim, diz que um eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Estamos falando de alguém que é funcionário de uma corte real, administrador das finanças do reino, possivelmente um tesoureiro, algo tipo assim. Era um homem instruído, capacitado, ele estava lendo, não pense que ler era uma coisa comum naquela época, tá? Você tinha que ter uma excelente formação para ler grego ou hebraico, tá? Nós não sabemos que texto ele estava lendo, possivelmente hebraico, não havia ainda um texto, entendemos, do grego do Antigo Testamento, né? Então, aqui nós percebemos o seguinte, esse peregrino era alguém que estava buscando o Senhor em Jerusalém. Ele era um convertido, mas convertido à fé judaica. Ele foi a Jerusalém, o texto diz, para adorar o Senhor. A palavra Candace, ou Candense, não era um nome pessoal da rainha. É um título de uma dinastia das rainhas dos reinos de Cuxi, da Núbia, localizado no sul do Egito, região correspondente hoje ao atual Sudão e Etiópia. O texto vai falar que ele era etíope. Portanto, ele tinha essa característica. Ele era estrangeiro, a palavra do Senhor está chegando aos gentios, ele era africano, influente, era culto, tinha cultura e era religioso, porque ele estava buscando o Senhor na cidade de Jerusalém. Então, aqui, irmãos, ele foi a Jerusalém para adorar. Deus conhece os seus adoradores. É por isso que ele vai dizer a Filipe, sai daí e vai para um lugar, porque eu quero que você conheça uma pessoa. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que alcança os seus servos da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Não há nada que escape à sua boa mão. O texto vai dizer que ele possuía um exemplar do livro de Isaías. Ele estava lendo as Escrituras, ele estava ávido. Nós vamos ver mais para frente Cornélio. É algo muito parecido. É alguém que lia, é alguém que orava, é alguém que buscava a face de Deus, e Deus vai dizer, Pedro, vai lá conversar com ele. E aí você percebe como Deus trabalha dentro da história, alcançando os que são seus, buscando aqueles que chamam pelo seu nome. Nós não entendemos como isso se processa. Eu entendo que Deus se revela. Como isso vai acontecer, em qual momento Deus se revelou, eu não sei. Mas, aparentemente, quando Filipe chega, só precisava esclarecer mais aquilo que ele já estava buscando, que era a presença de Deus. Ele não compreendia completamente aquela mensagem, e isso fica claro pelas perguntas que ele faz, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas aqui nós temos uma verdade importante, a limitação da religião sem Cristo. Você percebe que o eunuco possuía conhecimento religioso, interesse espiritual, ele tinha prática devocional, mas ele não tinha Cristo.
Ele não tinha o essencial. Ainda lhe faltava o que era mais importante, que era conhecer o Senhor. Deus já conhecia ele, mas ele não conhecia Deus de forma definitiva. Então, nós aprendemos aqui com esse texto, irmãos, que ler a Bíblia não é suficiente. Ler a Bíblia sem Cristo, se Cristo não for compreendido para ser o centro dela e centro da sua verdade, não é suficiente. Então, a pergunta fundamental é: como poderei entender se alguém não me explicar? Verso 31. Você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: como é que eu vou entender se você não me explicar, se alguém me disser? E aqui é bonito que há um desejo no coração desse homem de conhecer a Deus, há um desejo profundo de compreender aquilo que ele estava lendo, e esta é uma das grandes justificativas bíblicas para a pregação e o ensino da palavra. Se eu não pregar, as pessoas não vão crer. E se eu não ensinar, elas não vão entender a palavra. Está muito claro aqui nesse texto e nesse momento. E aqui o que Deus usa é algo que Ele usa até hoje: a Escritura, o Espírito Santo, a mensagem da palavra para conduzir à salvação. Não mudou absolutamente nada. Nós que ficamos tentando inventar a roda, fazer culto de outras formas, de outras maneiras, né? Criando entretenimento, sendo que o que nós temos que fazer é muito simples: ensinar a palavra do Senhor. E Deus, como falou o coração do eunuco, vai falar aos nossos corações. E vai falar a todo aquele que lhe pertence. E aí nós chegamos numa terceira verdade que é importante, né? O Cristo revelado nas Escrituras. O verso 35 diz que, após ele perguntar e falar: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Filipe vai explicar o seguinte, começando por essa passagem de Isaías: anunciou-lhe a Jesus. Aqui nós encontramos algumas declarações que são extremamente importantes dentro da hermenêutica cristã. O texto lido de Isaías 53, e a pergunta que ele fala, né, de quem esse profeta está falando? A resposta de Filipe é muito simples e muito direta: é Jesus Cristo. Ele é o servo sofredor. Ele é este o qual a Bíblia está apontando. Isaías 53 fala sobre o servo sofredor, fala sobre o Messias, fala sobre o Cordeiro de Deus, fala aquele que foi à morte sem dizer uma única palavra. É muito clara a revelação que está sendo colocada aqui. Esse servo sofredor, meu irmão, é Jesus Cristo. Ele é o Messias. Perceba que a Bíblia inteira vai convergir para o nosso Senhor Jesus Cristo. Como o próprio Jesus ensinou em João 5,39, quando ele diz: são elas que testificam de mim. Eu não tenho tempo, mas Isaías 53 é muito claro em mostrar aquele que vai morrer por Israel. Aquele que, como ovelha, na presença dos seus tosquiadores, muda, permite ser tosquiada. Jesus foi à cruz em silêncio, sabendo exatamente o motivo da sua morte e por que ele estava caminhando para a cruz. Agora perceba, eu fico imaginando as muitas coisas que Filipe pode ter falado ao eunuco. Olhando para Isaías 53, você tem a humilhação de Cristo. O servo que foi humilhado, em quem não havia formosura, alguém que foi profundamente vilipendiado, batido, chutado. Fala do seu sofrimento substitutivo, daquele que morre no nosso lugar, daquele que recebe a nossa ira como Messias. Isaías 53 fala do seu silêncio diante dos seus acusadores. Quantas vezes o Senhor Jesus foi acusado? Em todas elas, ele manteve-se em silêncio. A única vez que ele falou
foi quando ele foi perguntado: você é o Cristo, você é o rei dos judeus? Tu o dizes. Eu adoro essa frase. Você está dizendo? Pois está dito. E o que está escrito como acusação na cruz é exatamente essa. Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Toda a linguagem teológica está presente aqui. Fala do seu sacrifício pelos pecadores. E aqui eu acho que Filipe já deve ter entrado no Novo Testamento e fazê-lo entender a morte de Jesus na cruz. De forma muito clara, ele vai dizendo, relatando quem é esse Senhor Jesus Cristo. O texto vai dizer que, a partir dessa passagem, ele anunciou Jesus Cristo. E eles foram um caminho afora. A linguagem é que ele está mostrando que tudo que está em Isaías 53 se cumpriu na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que eu já discuti no seminário várias vezes é porque alguns irmãos leem Isaías 53 a partir de uma compreensão judaica, né? Eu falei, irmãos, Atos 8. Filipe está lendo Isaías 53 a partir do Cristo, a partir do Senhor Jesus Cristo, e isso aqui a gente fecha toda e qualquer discussão. O servo sofredor não é Israel. O servo sofredor é Jesus Cristo morrendo por Israel. A revelação é muito mais clara para nós hoje. E olhando para esse texto, você tem a resposta de fé. Você tem o que diz o eunuco, que se revela para mim e para você como um contexto de fé verdadeira. Ele vai dizer, a partir do verso 36, de uma forma muito clara, eles vão por caminho afora. Quando chegam a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, o que é que impede que eu seja batizado? E aqui, essa pergunta é extremamente significativa, irmãos. Significa que ele já tinha sido instruído acerca do batismo. Significa que Filipe já tinha colocado diante dele toda a prerrogativa. E ele vai fechar dizendo assim, olha, é lícito, é verdadeiro, é justo, mas se você crê de todo o coração. E aqui você entende porque Paulo vai falar, né, sobre a pregação do Evangelho, sobre crer no Evangelho, lá em Romanos capítulo 10. Né? Como é que crerão se não houver quem pregue? E aqui você tem a linguagem da resposta bíblica da fé, daquilo que ele estava ouvindo e processando no seu próprio coração, e aí nós entendemos que é o Espírito Santo falando ao coração do pecador. É lícito se você crê de todo o coração. E a resposta é absoluta, né, irmãos? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o enviado de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias do Antigo Testamento. Ele é aquele sobre quem desceu o Espírito Santo em forma de pomba, e todos ouviram Deus dizer, esse é o meu Filho, em quem eu tenho o meu prazer, em quem eu me comprazo. A ele ouvir. Então toda a linguagem bíblica vai se revelar aqui de uma forma maravilhosa. Quando ele diz que Jesus Cristo aqui é o Filho de Deus, ele está entendendo que Cristo morreu pelos seus pecados. Ele está colocando Jesus como alguém que está substituindo os seus pecados. É aquele que vai morrer no seu lugar. Ele entendeu Isaías 53 dentro do contexto. Lembra-se, esses textos do Novo Testamento ainda não tinham sido escritos. Mas a linguagem e a conversa dos dois revela essa verdade. A segunda verdade é que Cristo ressuscitou. Ele não estava falando de um Cristo morto. Filipe estava falando de um Jesus ressuscitado. E eu não tenho dúvida que ele falou do aparecimento de Jesus, falando para permanecer em Jerusalém.
e falando sobre a descida do Espírito Santo, e falando sobre tudo que estava acontecendo em Samaria, e Deus o levou para lá. Está implícito no texto. Eles estavam indo caminho afora, falando sobre muitas coisas. E a principal ideia do texto, irmãos, é que Cristo o recebeu com graça. A palavra do Senhor diz que todo aquele que crê e que professa que Jesus Cristo é o Senhor, só pode fazê-lo pelo Espírito Santo de Deus. E aqui nós entendemos que é a conversão verdadeira. Aqui é Deus falando ao coração. O batismo ele vai surgir como uma resposta pública da fé, de uma verdade interior, de uma verdade intrínseca, daquilo que ele colocou para fora e proferiu como verdade de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ele pode ser batizado, claro. É a primeira pergunta que nós, como pastores, fazemos quando vamos batizar alguém. Crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Crês que Ele é o teu Salvador? E a gente vai fazendo perguntas ligadas à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui tem um significado do batismo que eu e você precisamos entender. O batismo não salva. Ele testemunha uma união com Cristo. Ele testemunha um arrependimento. E é uma entrada visível na comunidade da fé. Mas o coração que professa que Jesus Cristo é o Senhor, esse só quem sabe é Deus. Esse só quem sabe é o Senhor. É por isso que nós, pastores, tentamos, de todas as formas, fazer várias perguntas. E quando esgotamos todas elas, entendemos que aquela pessoa, de fato, conhece o Senhor Jesus Cristo. Mas entenda, o que salva é professar Cristo como Senhor. É entendê-lo como o Filho de Deus. Ele morre no seu lugar. Quando eunuco, irmãos, desce as águas, ele não estava apenas participando de uma cerimônia religiosa. O eunuco estava confessando publicamente a sua união com Cristo. É isso que nós fazemos quando nós celebramos o batismo na igreja. Nós estamos mostrando para toda a comunidade que aquela pessoa está sendo lavada no batismo dos seus pecados e que crê que foi lavada no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Como ensina a própria Confissão de Fé de Westminster, que vai dizer que o batismo é o sinal e o selo da aliança da graça, representando a remissão dos pecados, a união com Cristo e a entrega do crente ao seu Senhor. É isso que diz a confissão. É exatamente o que o eunuco está fazendo com Filipe naquele lugar. Então você tem toda uma teologia, né? A água não salva, Cristo salva. A fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que foi alcançado pela graça, esse então ele é transformado e deseja obedecer ao Salvador. Ele identifica-se com o seu Salvador. E ele, diante do mundo, ele passa a viver a vida que o seu Salvador morreu para que ele vivesse. Aí então nós temos uma vida de santidade. Aí temos exatamente o que Jesus diz, que pelo fruto conhecereis a árvore, né? Então o fruto deve ser fruto de arrependimento e de transformação. Então perceba que quando ele para o carro, eles descem a água, Filipe batiza o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito mais uma vez toma Filipe e leva-o embora. O que nós temos do restante do texto é lindíssimo, porque vai falar justamente da alegria da salvação, da transformação, da graça alcançando de forma profunda o eunuco. A palavra diz aqui, após o batismo, ele seguiu o seu caminho cheio de júbilo, cantando, louvando, bendizendo o nome de Deus. Irmãos, a alegria é uma marca constante das conversões do livro de Atos. Você vai perceber.
Todo texto de Atos vai falar, e ele recebeu o Senhor com alegria, e recebeu o Senhor com júbilo, e eles cantaram ao Senhor, e adoravam o Senhor jubilosamente. Você vai perceber vários textos, e aí nós entendemos que é a alegria do Espírito, que é Deus trazendo o puro louvor, e o verdadeiro louvor de puros lábios, como diz o salmista. Quando somos tomados e lavados pelo Espírito, irmãos, nós louvamos a Deus com alegria. A palavra do Senhor diz que a salvação produz paz, esperança e reconciliação com Deus. E é isso que faz com que nós nos tornemos jubilosos. Quando a paz de Deus invade nosso coração. Quando a certeza de que a morte não mais vai nos tragar. Quando temos no nosso coração a certeza que Jesus morreu e amamos a sua palavra quando ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E é isso que nos faz cantar jubilosos, né? Aqui, irmãos, Filipe vai continuar a sua missão. Ele vai sair pregando até Cesareia. E aqui eu preciso entender que o eunuco também vai seguir o seu caminho. A narrativa mostra que a missão da igreja não termina na conversão. Vai mostrar que o evangelho vai continuar avançando de tal forma, irmãos, que Deus vai mostrar toda a sua grandeza. A tradição cristã vai dizer que a conversão desse eunuco não é apenas de um indivíduo. Esse etíope, ele vai voltar para casa e a tradição cristã enxerga nele o início da história do cristianismo na Etiópia. Até hoje, toda a nação etíope é uma nação cristã. Professa, até hoje. O historiador da igreja, Eusébio de Cesareia, ele chegou a referir-se ao eunuco como um dos primeiros frutos da expansão cristã entre os povos gentios. Está no livro de Eusébio de Cesareia. Toda a tradição, posteriormente, vai preservar a ideia de que ele foi o primeiro convertido. Por volta do ano 330 do século IV, o rei Ezana foi evangelizado por Fumêncio, que era um missionário fenício. Ele recebe o batismo e fez do cristianismo a religião oficial do reino de Axum. Todo o seu reino professou Jesus Cristo, no ano 330. 5 anos apenas depois de Constantino colocar a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. Então perceba que o que ocorreu ali é tão poderoso e tão verdadeiro que Frumêncio foi colocado como bispo. Atanásio de Alexandria consagrou Frumêncio como bispo da Etiópia. E ele foi aquele que vai construir toda a história dentro do mundo etíope. Você percebe porque Deus tem um plano? A gente acha que apenas uma pessoa estava se convertendo. Mas temos toda a história do mundo etíope, de lá até hoje. É uma nação cristã. Tem outros temas importantes, teológicos também, que eu quero trabalhar com vocês a partir desse texto. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a soberania de Deus, ela é absoluta na salvação. É Ele que conduz a sua história. Todo o encontro foi preparado por Deus e a salvação começa por uma iniciativa divina, dizendo, Filipe, vai para este lugar. Vai para o deserto ali, perto de Gaza. É lá que eu quero que você esteja. Segunda coisa é que Jesus Cristo é o centro das Escrituras, segundo esse texto. Não há salvação sem professar Jesus como Senhor. Isaías 53 vai encontrar seu cumprimento perfeito na pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia, ela deve ser lida à luz de Cristo. Tudo se fecha na pessoa do Messias. Aqui, o Evangelho está rompendo todas as barreiras, irmãos. Estrangeiro, africano, excluído de certos privilégios cultuais judaicos, como está em Deuteronômio 23, mas em Cristo ele é plenamente recebido e aceito.
A linguagem é que ele é salvo pela fé. A mesma fé de Abraão, que era de Ur, o pai era fazedor de ídolos, e ele era gentil, como eu e você. A partir dele, Deus levanta uma nação. Mas antes, e o apóstolo Paulo vai dizer de forma clara, e o escritor de Hebreus também, que nós cremos na mesma fé de Abraão, que antes era gentil. E que Deus, só a partir de todos os seus filhos e das 12 tribos, que vai ter uma nação. Perceba que Deus faz isso conosco, ainda hoje, né? E a missão da igreja é sempre explicar as Escrituras. Quando nós explicamos as Escrituras é que há conversão. Quando há simplicidade no pregar, quando nós entendemos o que está sendo dito. Essa semana um amigo meu me ligou e fez assim, minha esposa não gostou da igreja que eu levei, disse que o pastor prega coisa com coisa. Aí ele me disse o nome do pastor, eu falei, é verdade. Ele prega coisa com coisa, eu não gosto do estilo dele. E eu disse a ele, leve sua esposa num lugar onde a escritura seja exposta, de forma clara, simples, para que ela entenda e Deus trabalhe no coração dela. Ele virou, vou levar em tal igreja e tal igreja. Eu falei, não, essas igrejas você pode levar. São igrejas lá de Salvador que eu conheço. Então, assim, perceba que foi na simplicidade que Deus falou. Tanto ao coração de Filipe, quanto ao coração do eunuco. Aqui, ele não está oferecendo entretenimento. É ensino simples. Ele está anunciando Jesus Cristo. Às vezes você pergunta, como é que eu vou evangelizar? E aí você acha que você tem que fazer algo absurdo, né? É na simplicidade da leitura da palavra e de anunciar de forma simples o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer algumas aplicações para nós hoje. Deve ter dito assim, pastor, eu entendi o texto, e agora, né? A primeira é que Deus continua conduzindo encontros providenciais. Deus não mudou, irmãos, Deus é o mesmo Deus. E Ele vai, dentro da sua providência, levar você a lugares, a pessoas, e você precisa estar atento, atento. Eu nunca vou esquecer do reverendo Hermes Maia Pereira da Costa. A maioria de vocês deve conhecer, professor do JMC, escritor de vários livros. A gente estava esperando ele chegar para a aula, ele chegou aos prantos, ele chorava muito, chegava a soluçar. A gente tinha entendido que alguém tinha morrido, né? E aí ficamos todos em silêncio. Quando ele se acalma, ele disse assim, irmãos, usem a simplicidade para falar de Cristo. Eu estava agora no médico, e uma filha entrou com a mãe, ambas estavam chorando, e a mãe estava desesperada, porque tinha acabado de descobrir que estava com um câncer muito grave. E eu tive muita vontade de falar para ela do Senhor Jesus, do nosso Salvador. E eu lutei contra mim mesmo, toda a minha teologia, tudo que eu já escrevi, eu jogaria fora só para ter coragem de falar com aquela mulher, e eu não consegui falar com ela, e eu estou chorando para Deus me perdoar. E eu achei lindo aquilo. E ele disse assim, Deus, em sua providência, colocou aquela mulher comigo dentro daquele elevador, e eu não tive coragem de falar do Senhor Jesus para ela. E eu acho que isso deve ser uma verdade para mim e para você. Quantos encontros como esse Deus colocou na sua vida, no seu trabalho, em vários lugares? Agora à tarde eu estava conversando com um amigo que estava trabalhando, né, no caminhão, tem um caminhão que sai fazendo evangelismo da Igreja Batista, ele é dentista, e ele falando que ele estava trabalhando no dente das pessoas e falando de Jesus Cristo. Então existem muitas formas, irmãos, não deixe escapar. Deus nos chama para fazer o seu nome conhecido. Outra coisa que eu quero falar com vocês é que o conhecimento religioso, ele não substitui a fé em Cristo. Esse homem era extremamente religioso, mas ele não sabia quem era Jesus. Então tome muito cuidado com a religiosidade. Saber quem é Jesus Cristo é algo que ocorre dentro do nosso íntimo.
e que muda completamente a nossa vida. Nós nos tornamos misericordiosos e amamos falar e ensinar o nosso Senhor Jesus. A evangelização, ela também continua sendo absolutamente necessária. Ouça o que eu estou dizendo. A evangelização continua sendo absolutamente necessária, porque é essa forma que a igreja cresce. Tá? Vários estudos já foram feitos sobre a evangelização. E você sabe onde a igreja cresce? No círculo de amigos. Nas pessoas próximas. Nas pessoas que dividem a sua mesa. As pessoas que conhecem a sua casa, que conversam com você. E são essas pessoas que você precisa ter a sabedoria de falar do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, Deus usa pessoas, irmãos, para explicar o Evangelho. E não precisa de uma sabedoria de teólogo. Precisa de fé e desejo de falar do Senhor Jesus. E a última, Cristo, irmãos, deve ser o centro da nossa leitura bíblica. Tudo nós precisamos aprender como Deus se revela no Antigo e no Novo Testamento. Toda a Escritura aponta para o Senhor Jesus. E nós precisamos, com a graça de Deus, aprender a tirar esse ensino e essa verdade de tal forma que fique clara para as outras pessoas, como ficou claro para aquele servo etíope. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: dentre as narrativas missionárias do Novo Testamento, nós percebemos um Deus que busca o seu povo, um pecador desse texto que procura, mas não conhecia Deus, e Deus se revela a ele. Nós vemos a Escritura apontando para Cristo nesse texto. Nós vemos um evangelista obediente, que sai do meio de tudo, onde tudo estava bom, para fazer o que Deus mandou, e vemos uma salvação que produz profunda alegria e transformação na nossa vida. Numa frase final, nenhuma distância geográfica, cultural ou espiritual é grande demais para impedir que a graça de Deus alcance aqueles que Ele chama para si. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, por Tua palavra. E te pedimos, Senhor, assim como o Senhor preparou tudo ali naquele encontro, que mudaria a vida de Filipe e daquele homem etíope, ó Deus. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor prepare as nossas vidas, ó Senhor. Que nos dê vários encontros com pessoas e que de forma simples saibamos falar do Senhor Jesus Cristo, Pai. Usa a Tua igreja, Senhor, como instrumento. Faz com que cada um de nós, ó Deus, sejamos pedras vivas, que dos nossos lábios, Senhor, saia um ensino simples, mas que alcance os corações daqueles que se perdem. Ó Deus, coloca no nosso coração o desejo de chamar quem amamos, chamar os nossos parentes, os nossos amigos. Ó Pai justo e santo, move a Tua igreja, Senhor, para que a evangelização seja segundo o Teu Espírito. Abençoa todos nós, Senhor. Nós te damos graças por esse momento e te adoramos, Pai justo e santo, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém.